Ah, millennials, sempre usados como bode expiatório para qualquer problema da sua vida. A namorada terminou? Culpe os millennials. Queimou o bife? Foram os millennials. É como se os millennials andassem pela cidade em um javali do Halo, destruindo tudo ao redor. Tudo isso enquanto vaporizam seus joules e tem o coque masculino puxado pelo parceiro nano-golfinho de gênero fluido. Applebee's, golfe, propriedade e casamento, tudo sendo lentamente sufocado por algum elitista magricela da costa que gasta mais com café todo mês do que com gasolina. Olá, sou Yami Nubi, de volta para falar sobre millennials e motocicletas. Sendo eu mesmo um millennial e um motociclista, esse assunto é muito próximo e querido para mim. Recentemente saíram artigos dizendo que os millennials simplesmente não estão interessados em motocicletas. Nós simplesmente não ligamos para a liberdade e para a diversão sobre duas rodas. Queremos híbridos comunistas, integrais, sem organismo geneticamente modificado ou glúten, que custam $5.000 e ficam parados enquanto viajamos de Uber entre apartamentos em cidades congestionadas. Que época para estar vivo! E embora eu pudesse fazer uma piada sobre como isso acontece, porque a maior parte da mídia hoje em dia é controlada por um grupo de homens brancos octogenários que acham que dizer boas festas é um crime contra a humanidade, eu realmente prefiro culpar a esteira constante de conteúdo do nosso ciclo de notícias 24 horas, do qual, veja só, eu meio que estou me beneficiando aqui. As pessoas comentam quando as ações da Harley-Davidson caem, e o setor indica que millennials não se interessam mais por motos. Isso já basta para grandes veículos publicarem artigos, mesmo sendo engraçado ver a grande mídia debatendo sobre motocicletas. Eles não entendem que a Baikou é minha waifu. Hoje eu quero analisar alguns pontos-chave enquanto caminho, na perigosa linha de alguma forma, ofender todos os grupos demográficos que assistem aos meus vídeos. Primeiro, os millennials realmente não andam tanto quanto as gerações anteriores? Até que ponto isso é verdade? Segundo, se for assim, por que não andam tanto? O que causa isso? E terceiro, o que podemos dizer sobre por que os millennials deveriam começar a considerar andar de moto? Vamos analisar a primeira afirmação. Os millennials simplesmente não estão andando tanto quanto as gerações anteriores. Isso é verdade, mas não conta toda a história. A verdade é que todos estão andando menos. Em todos os grupos demográficos, a posse de motocicletas caiu. A posse de Harley, em particular, está em queda, mas isso se deve em grande parte a mudanças drásticas de gostos e a um público que está envelhecendo e não está sendo substituído por pessoas mais jovens. Isso quer dizer que as pessoas têm mais medo de motos e não querem arriscar nessas máquinas perigosas? Não necessariamente. Não podemos descartar o fato de que houve mudanças econômicas enormes nos últimos 10 anos ou mais na maioria dos países ao redor do mundo, desde a Grande Recessão, mas em especial nos Estados Unidos da América. Por mais que nós, apaixonados por motores, não queremos admitir, motocicletas são um pouco um item de luxo para a maioria das pessoas. Sim, eu sei que para muitas pessoas, tanto nos Estados Unidos quanto ao redor do mundo, elas são um meio de transporte sério. Mas para a maioria das pessoas no nosso mundo movido a carros, entendeu? Movido a carros? Motocicleta é um brinquedo. Muitos se irritam ao ouvir isso sobre o que consideram um orgulho, mas para a maioria é exatamente isso. Para os millennials, é um brinquedo com custo difícil de justificar. A recessão de 2008 deixou marcas profundas na economia e em nossas mentes. Cerca de 1 em cada 5 famílias foi gravemente afetada por esse evento. Como a maioria dos millennials era jovem quando o sistema financeiro quase colapsou devido aos swaps de crédito e ao dinheiro fácil, isso afetou nossa visão sobre poupar, gastar e acreditar que os bons tempos são eternos. Nos Estados Unidos da América, enquanto o consumo for alto, pessoas comprarem casas, salários mal acompanharem a inflação e eu tiver cartões de crédito para financiar meus sonhos, tudo está bem. Tudo bem, há um motivo para os millennials serem chamados de geração quebrada. Com salários estagnados, dívidas estudantis altas e custo de vida subindo mais que a inflação, o aluguel está caríssimo. A maioria dos millennials está quebrada. Isso os leva a adiar decisões importantes como comprar casa, casar ou ter filhos. Para este vídeo, isso torna o sonho da motocicleta inacessível para a maioria. Considere isso. O pagamento mensal de uma motocicleta financiada que custa cerca de $8.000 provavelmente ficaria em torno de $150 por mês, assumindo uma taxa de juros razoável e um contrato de 60 meses.
Para muitos millennials, isso equivale a uma parcela mensal de empréstimo estudantil. Sem considerar o fato de que essa motocicleta terá que ser segurada e mantida, para muitos jovens de hoje, isso é uma despesa completamente irrealista. Além disso, é um gasto que não faz sentido para muitos. Deixando gostos de lado, vamos falar disso mais tarde neste vídeo. Os millennials realmente não veem valor em investir dinheiro em um bem que só se desvaloriza apenas pelo propósito de se divertir. Somos uma geração frugal, na qual 1 em cada 6 de nós tem mais de $100 mil guardados em uma conta poupança direta ou veículo de investimento, que é como eu chamo todas as motos que já tive. Por isso, segundo o RideNow.com, as 10 motos mais vendidas em 2016 custavam menos de $10 mil, já que comprar uma Harley ou BMW de $20 mil soa insano para a maioria dos millennials. O que, aliás, é um truque inteligente que a Harley consegue fazer. Ela fica naquela linha entre ser uma moto de trabalhador e mesmo assim eu só conheci dentistas em crise de meia-idade que acabaram de gastar $35 mil numa Fat Boy. As Harleys são um caso interessante para estudar a queda na demanda por posse de motocicletas. Como Lemmy, da Heavyzilla, disse em seu vídeo sobre as dificuldades da Harley e sua tentativa de se redefinir, muitos americanos ligam o motociclismo à marca. E assim, se as vendas deles estão caindo, isso deve significar que as pessoas não se importam mais com motos. Mas, na verdade, eu acho que as Harleys simplesmente não têm tanta sintonia com os millennials. O motor V-twin cromado e barulhento e a estética cruiser simplesmente não agradam tanto a uma geração que tem muito mais chance de gastar metade do valor comprando uma Ducati cheia de tecnologia. A maioria dos millennials é focada em valor e provavelmente achará que esse preço não compensa, preferindo gastar em outro lugar. Além das implicações financeiras, há também as culturais. Motos são perigosas, é fato. Num mundo com regras de segurança, dietas e proibição do fumo, motos parecem relíquias, como um médico fumando na cirurgia ou seu avô comendo bife e tomando uísque toda noite. Às vezes chega a parecer quase anacrônico. É irônico, pois muitas das motos mais vendidas hoje são modelos retrô com comodidades modernas. Parece que todo mundo sente saudade dos velhos tempos, até mesmo os millennials, mesmo quando esses tempos eram na verdade da época dos avós deles. A Triumph teve vendas recordes no último ano graças à alta demanda por motos retrô. Por isso a Ducati se inclina tanto, entendeu? Se inclinando tanto, cara, hoje eu tô impossível. Apesar da nova Desert Sled custar mais de 12 mil, a linha Scrambler ainda agrada pelo visual retrô e a cilindrada menor não afasta os fãs. Isso talvez se explique pela maior tendência de urbanização em massa. Se você não sabe, os Estados Unidos estão passando por grande mudança entre moradores urbanos e rurais. A maioria das pessoas está se concentrando no que vem sendo chamado comumente de megalópolis. Megalópole é uma grande área urbanizada em torno de uma metrópole. Você sabe do que falo. No meu caso, seria a região de Dallas-Fort Worth, onde a expansão dos subúrbios deve alcançar Oklahoma em breve. No futuro, à medida que as oportunidades continuarem se concentrando nas grandes cidades, o impulso para possuir um carro provavelmente vai diminuir, especialmente com a chegada dos carros autônomos, mas já nas grandes áreas metropolitanas, as motocicletas fazem muito mais sentido. São pequenas, cortam o trânsito e consomem pouco combustível. Motocicletas costumam fazer mais de 60 milhas por galão e podem ser estacionadas em qualquer lugar, já que vagas estão cada vez mais caras e raras. Esse é um benefício extremamente importante em lugares como a Bay Area, Nova York, Sydney e muitos outros, onde as motocicletas estão por toda parte. Uma ideia interessante que encontrei enquanto pesquisava para este vídeo é que as motocicletas podem estar perdendo popularidade devido à diminuição do uso de motos de trilha entre as crianças, que podem ser consideradas uma porta de entrada para o mundo das motocicletas. Adoro imaginar um cara numa van na esquina, rodeado de motos 50cc falando para as crianças que a primeira é de graça. Ou talvez, e essa é a resposta mais fácil e barata, seja porque nós, millennials, simplesmente amamos experiências e não valorizamos tanto as coisas materiais. Apesar de estudos mostrarem que, com o tempo, nós, millennials, estamos adotando os mesmos hábitos consumistas das gerações anteriores, mudando para os subúrbios, comprando casas e frequentando restaurantes fast casual de baixa qualidade. Existem ideias sobre motocicletas como experiências, talvez como um serviço. Algumas empresas estão tentando criar conceitos de economia compartilhada em torno das motos, e talvez isso funcione.
Só o tempo dirá. Embora seja fácil generalizar e chamar os millennials de preguiçosos, bobos, mimados e que não gostam de motocicletas, lembre-se que são cerca de 80 milhões de pessoas. Como muitos millennials, amo motocicletas, pilotar, conversar sobre e espero que nunca sumam. Reconheço que hoje em dia as coisas mudaram e não é tão fácil tê-las como antes. Diferente dos anos 70, quando um zelador podia comprar casa e sustentar a família com a esposa em casa. As coisas mudam e talvez motos nem existam em 1 ou 2 gerações. Por isso devemos aproveitá-las agora e contar aos jovens do futuro que fiz uns zerinhos insanos numa moto de 1000 cilindradas em 2018 com Lil Pump e Gucci Gang no alto-falante do meu Joule. Essa é a vida dos millennials, isso importa. Obrigado por assistirem ao vídeo, galera. Espero que tenham gostado e dado umas risadas. O que acham dos millennials e motocicletas? Você também é millennial? Sei que muitos que assistem meus vídeos são, então comentem aí e digam o que acham. Se gostou, inscreva-se. Posto vídeos toda semana e tem surpresa chegando quinta-feira. Fique ligado. Se você quiser uma prévia do que é, vai lá no meu Instagram, Yaminoob, e você pode descobrir mais. Obrigado e até a próxima. Fato. Yami passou 4 anos como chocolatier na Suíça, aprendendo a fazer os melhores doces e guloseimas para seduzir jovens pilotos a comprarem mais Daytonas. Adeus.